Galeriscas e galeriscas, aqui quem fala é Estevão Vaz, o seu personal trainer de seres humaninhos, trazendo sempre o melhor do melhor do melhor do mundo em Cachau! Conteúdos relacionados aos efeitos dos anticoncepcionais orais no desempenho do exercício em mulheres. Uma revisão sistemática e meta-análise da Elliott Sale e colaboradores. Um artigo de 2020 publicado pela revista Sports Medicine. E para fazer a busca desses artigos, desse estudo, a Elliott Sale e seus colaboradores chegaram a um resultado de 972 estudos, como vocês estão vendo aí na tabela, e após a crivagem, após a seleção, eles chegaram a um número de 42 estudos. Porém, já pontuando aqui o que os próprios autores falam no estudo, nesta tabela aqui que eu vou mostrar, eles já colocam a classificação dos artigos selecionados. E eles colocaram aqui a classificação que não foi tão alta como eles esperavam, que a maioria dos estudos, dos artigos que eles selecionaram, era de baixa, média qualidade. Por isso os resultados foram inconclusivos, segundo os autores dos estudos. Vocês vão ver o porquê e a gente vai debater um pouquinho aqui sobre isso aqui. Segundo essa tabela aqui que os autores colocaram, a gente pode ver que mulheres que têm uma menstruação normal, sem uso de anticoncepcional, têm um melhor desempenho, segundo esta tabela aqui. Mas você pode ver que as diferenças são mínimas, não é uma diferença, nossa, que diferença significativa, nossa, que coisa absurda. Não, as diferenças são pequenas. Nessa outra tabela aqui, ele já fala que os resultados são inconclusivos e que não tem praticamente diferença nenhuma nas mulheres que fazem uso de pílulas anticoncepcional e nas mulheres que não fazem uso de pílulas anticoncepcional. Então, o uso dessa substância, desse medicamento, segundo o estudo aqui, segundo as conclusões que eles tiraram, não influencia diretamente em nada no desempenho físico. Por isso que no final do artigo, ela fala muito claro aqui, que olha, nós não conseguimos ter os resultados que gostaríamos, ou os resultados esperados, ou resultados melhores, decorrente da baixa qualidade dos artigos que a gente encontrou. Então ela até sugere que novos estudos sejam feitos medindo padrões bioquímicos mais amplos, padrões maiores, para que sejam feitas análises melhores, para que tenham estudos melhores no futuro, para que consigam analisar melhor. Porque aqui é uma revisão sistemática, uma meta-análise. O que eles fazem? Eles pegam vários artigos que falam sobre o mesmo tema, fazem um resumão ali, um bem bolado, e publicam. Então, precisaria de um número de artigos maiores, de pessoas maiores, um número de estudo maior. Porque, por exemplo, foram só 590 participantes nesse estudo aqui, 590 mulheres. Precisariam de um arcabouço maior. Então, já que o estudo ele não deixa nada conclusivo para a gente, vamos falar um pouco aqui de fisiologia, de bioquímica e de exercício físico. O que a pílula anticoncepcional faz no organismo da mulher? Bom, ela simplesmente faz uma substituição hormonal, enganando a sua célula, a sua glândula pituitária, para a produção hormonal de determinados hormônios. Então, basicamente é isso aqui, mulherada. O anticoncepcional, ele vai induzir o seu corpo a reduzir dois hormônios principais, o FSH e o LH, que são hormônios que induzem a produção de óvulos para que haja a concepção final. Quando você toma o anticoncepcional, ele engana o seu cérebro, produzindo ali uma quantidade alta e até estável de progesterona, que é convertida em progestina, estrogênio, que é mantido ali nos níveis normais ou elevados. Então, esses níveis desses hormônios fazem cair a produção, ou a secreção, ou até quase zerar, não vai dizer zerar, mas chegar a níveis bem baixos, de FSH e LH. Por isso que a mulher não engravida, porque ela não ovula. É simplesmente a falta de ovulação da mulher. Porém, o que o hormônio ele faz no corpo da mulher? O que essa pílula faz no corpo da mulher? Vamos lá, os efeitos. Você pode ler em qualquer bula aí de medicamento aí. Eu peguei um medicamento aqui, um anticoncepcional chamado Tamisa 30. Quais os efeitos colaterais que esse medicamento pode causar?
Não vou nem falar da fisiologia, daqui a pouco eu falo fisiologicamente dele aqui. Então, ele pode causar trombose venosa profunda, embolia pulmonar, infarto do miocárdio, derrame, ataque isquêmico transitório, lesões oculares, ainda pressão arterial elevada, câncer do colo de útero, câncer de mama, neoplasia hepática, tumores de câncer no fígado, enxaqueca e cefaleia. Por que ele causa tudo isso? Porque é uma bomba de hormônio. Porque são hormônios que não eram para estar ali naquela quantidade, que não eram para fazer o que eles estão fazendo. E aí quando você bloqueia determinados tipos de hormônio no seu corpo e aumenta outros tipos de hormônio, o seu corpo vira uma bagunça. Então esses aqui são os efeitos adversos que podem ocorrer com o uso do anticoncepcional. Ah, tio, mas você não está falando do uso do anticoncepcional no desempenho físico em mulheres? Sim. E isso influencia diretamente. O estudo ele constatou, mas ele constatou de forma bem mínima, porque os artigos que ele selecionou aqui não eram de alta qualidade, eram de baixíssima qualidade. Vocês já viram aqui, quando eu trago os artigos aqui, tem artigos de pontuação máxima e tem artigos de pontuação mínima, que é esse daqui. Ele traz aqui pra gente que tem interferência sim na força, na resistência e no desempenho cardiovascular em mulheres que tomam o anticoncepcional, mas em contrapartida, mulheres que não tomam têm um desempenho melhor. O anticoncepcional, ele causa uma redução de um hormônio chamado estradiol. O estradiol, ele está diretamente ligado à força muscular da mulher. O estradiol está ligado diretamente à força muscular, à força óssea, à força do tendão do músculo. Então, se você tem a baixa desse hormônio, automaticamente você não vai ter uma composição óssea. Por quê? O que dá força para o osso é o músculo. É a contração muscular que faz o osso ficar forte. Então, se você não tem uma contração muscular eficiente, se você não tem níveis de força suficiente para contrair aquele músculo ali, para que o músculo tensione o osso, seu osso vai ficar fraco. Além do que o estradiol ajuda até a melhorar a pele, o libido e a saúde cardiovascular do seu corpo. Então, quando você tem uma baixa do estradiol, você tem um conjunto de fatores aí que interferem diretamente no seu organismo. E aí você também tem uma baixa de testosterona, porque o estradiol também nas mulheres ele é convertido em testosterona. E aí quando você tem uma baixa de estradiol, você tem uma compensação do seu corpo. Seu corpo fala, peraí, se tá baixando esse hormônio aqui que não é para baixar, eu tenho que compensar. Aí ele vai pegar um hormônio muito interessante, que eu já até falei dele no vídeo passado, que é a testosterona. A testosterona que é produzida na mulher, lá nos ovários e nas glândulas adrenais, ela é convertida por um processo chamado aromatase para o estradiol. E aí, se você tem na mulher que já é baixa testosterona, você tira a testosterona dali que já está baixa para converter em outro hormônio que é o estradiol, que ele ajuda em outras coisas, mas a testosterona ela é principalmente um potencializador de força muscular, de ganho muscular. E aí você tira a testosterona, que vai te dar um desempenho muscular muito bom, para converter em estradiol. Vai ajudar? Vai, mas é mínimo. A diferença de testosterona e estradiol é gigantesca. Para pensar, mulher, você quer ter um desempenho melhor? A gente não precisa de uma validação científica nesse ponto aqui que eu trouxe para vocês, até porque a qualidade dos estudos foram baixas. Mas você precisa entender de fisiologia e bioquímica. Então, entendendo esses fatores aqui que eu trouxe para você, que você tem o estradiol, a testosterona convertida em estradiol, você tem uma redução do estradiol decorrente da ingestão do anticoncepcional, que você tem todos esses riscos que eu falei para você, qual é o certo a se fazer? Depende. Depende de cada indivíduo, porque eu não vou chegar para uma mulher que morre de cólica e falar assim, não, você não pode tomar esse hormônio porque vai fazer mal para você. Só que a mulher morre de dor de cólica. Às vezes, para aquela mulher que está morrendo de dor de cólica, compensa ela ter uma trombose no futuro do que ela morrer de cólica agora. Então, há níveis e níveis. Ah, tio, mas não tem uma outra solução para mulheres que sofrem com cólica? Tem várias soluções. Mas aí é sentar e avaliar, estudar para ver qual a solução individual para cada uma. Mas bioquimicamente e fisiologicamente são esses os efeitos que acontecem. A regra é a mesma para todas as mulheres? Em via de regra, é mais ou menos assim para todas as mulheres. Lógico, em mulheres tem mais, em algumas mulheres tem menos, mas a maioria das vezes é a mesma coisa para todas as mulheres. E o que a gente pode fazer com relação a isso
para que tenhamos um desempenho melhor ou não para determinadas mulheres atletas? Bom, tem mulheres que fazem uso de substâncias para interromper o fluxo menstrual. Então, durante a fase folicular da mulher, que é onde a mulher tem mais energia, porque o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele está em ascensão e aí o estradiol aumenta. Se o estradiol está em níveis elevados ou está com maiores níveis, você não tem por que tirar testosterona, você não tem por que tirar outros hormônios. E aí o desempenho físico da mulher está mais alto, o libido está mais alto. Você pode olhar que a mulher, quando está na fase foliculante, é aquela fase que ela está querendo subindo pelas paredes. Depois dessa fase ela já começa a ovulação, aí vai a criação do óvulo, e aí vai todo o processo. Quando você toma o anticoncepcional, você interrompe essa fase foliculante. E aí você diminui o libido, você diminui diversas ações. Para mulheres que querem ter um desempenho físico, se a gente for pegar a fisiologia bioquímica, tirando esse estudo aqui, porque esse estudo ele não constatou nada pra gente, é só você não tomar o anticoncepcional. Ou, se tomar o anticoncepcional, saber quais são os seus períodos que você vai ter maior desempenho. Então, se é na fase foliculante você tem um maior desempenho, então pega essa fase para você treinar mais pesado, para você botar uma carga maior, para você fazer um treino cardiovascular maior, para que você tenha um desempenho melhor durante essa fase, para que você consiga atingir os seus níveis esportivos, seus níveis atléticos e uma melhor qualidade. Ah, mas eu não sou atleta, professor, eu só sei o básico, eu só quero ser o básico. Não, então faz o básico. Faz o básico, mas saiba que quando você está na fase folicular, é a melhor fase para você treinar. Dito isso, eu quero trazer aqui para você o seguinte: se inscreve no canal, ativa o sininho sinistro, curte esse vídeo, porque dá um trabalhão fazer esse vídeo aqui, tem que estudar bastante, tem que trazer muito conteúdo, eu não gosto de falar coisa assim da boca para fora. Então a gente estuda muito aqui, a gente que eu digo, eu estudo muito desse lado de cá, para trazer o melhor para você. Dá o joinha aí, curte esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, porque tem muita gente que assiste os vídeos, às vezes até o final, fica vendo ali as letrinhas miúdas, e não se inscreve no canal. Se inscreve aí, dá essa moral pro tio caraquístico aqui. E no demais, acompanha que toda semana vai ter vídeo, se Deus quiser, toda semana vídeo aqui no canal, beleza? Um beijo do careca e vamos pro próximo.